Bom dia, alunos! Hoje estamos dando início a mais uma aula de Geografia. Lembrando que essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. A nossa aula de hoje é orientação no espaço geográfico. Nós vamos aprender um pouco a se orientar por meio de bússola, por meio dos astros, que são Sol, estrelas e a Lua. E essa é a nossa aula de hoje. Eu sou Eugênio, professor de História e Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Orientação pelos astros. Quando conhecemos um lugar, temos certo domínio sobre o espaço. Conhecemos alguns pontos de referência e sabemos que direção tomar para chegar a um local. Em lugares desconhecidos, porém, é mais difícil nos orientarmos e o risco de nos perdermos é maior. Se isso acontece onde há muitos pontos de referência, como nas grandes cidades, imagine o que pode acontecer se você estiver numa floresta, num deserto ou em alto mar. Desde tempos remotos, o ser humano descobriu que não era fácil deslocar-se em lugares com poucos pontos de referência. Lembrando que pontos de referência é que indica a localização específica ou aproximada de alguma coisa de algum lugar. Esse desafio começou a ser vencido quando se percebeu que era possível orientar-se pelos astros. Observando o céu, as pessoas perceberam que o Sol aparece todas as manhãs aproximadamente na mesma direção do horizonte e se põe ao entardecer na direção oposta. Que a Lua tem um percurso semelhante ao do Sol e que mesmo as estrelas e constelações, como a do Cruzeiro do Sul, são capazes de indicar um rumo a ser seguido. Ou seja, além do esquerda e direita que nós vamos seguir agora, ver daqui a pouco, muitas das pessoas antigamente, elas se baseavam assim pelo Sol, pela Lua, pelas algumas estrelas que eles conseguiam ver à noite, pois ali eles já tinham uma indireção de onde ir e de onde ficava tal lugar. Entretanto, a eficácia desse tipo de orientação depende das condições do tempo e do lugar em que se encontra o viajante, e que deixou de ser um problema com o desenvolvimento de instrumentos mais precisos, como a bússola e o astrolábio, figura 1 que nós temos aí ao lado, muito usados durante o período das grandes navegações. Aqui nós temos o astrolábio, né, figura aqui ao lado, que é onde ele indica as direções. Isso era muito usado antigamente. Tomando como referência o nascer e o pôr do sol, foram criados os chamados pontos cardeais leste, oeste, norte e sul, que são determinados da seguinte forma. No horizonte, a direção em que o sol nasce é o leste. Onde o sol nasce, já digamos que é o leste. Ali você já tem uma noção. Ao oeste, também chamado de oriente, que quer dizer nascente. Então, para isso, nós temos aí a figura ao lado representando esses pontos. Se uma pessoa, né, ele aponta o braço para o lado do sol, ele já vai estar apontando o seu braço para o lado leste. Já o outro, seu braço, se está apontado um para o leste, o outro já fica o oeste. À sua frente vai estar o norte e atrás de você vai estar o sul. No horizonte, a direção em que o Sol se põe é o oeste ou ocidente, que quer dizer poente. Conhecidos esses pontos, foram criados outros dois. O norte, representado pela letra N, também chamado de setentrional ou boreal, e o sul, representado pela letra S, também denominado meridional ou astral. Ao observar a figura 2, você perceberá que podem existir outras direções entre os pontos cardeais. Por isso foram criados mais 12 pontos, que somados aos outros 4 cardeais totalizam 16. Esses pontos complementares são os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Juntos, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais formam a chamada rosa do vento. Aqui nós temos a rosa do vento com todos os seus pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Como aqui
São muitos pontos, se eu for ler todos para vocês, vai ficar um vídeo muito extenso. Então, eu vou dispor a Rosa dos Ventos no grupo para vocês observarem ela direito. Aí é só seguir como aquela Rosa do Vento anterior. Temos o lado norte, o sul, o leste e o oeste. E assim fica mais fácil de identificar os outros pontos. Orientação pelo Sol. O método tradicional de orientação pelo Sol, com o norte à frente do observador, foi desenvolvido para observar no hemisfério norte, mas como estamos situados no hemisfério sul, é preferível termos o sul à nossa frente como referência. Assim, para nós orientarmos, basta estender o braço esquerdo na direção em que o Sol nasce no horizonte, como foi a figura anteriormente que nós já vimos, ou seja, o leste. A partir dessa direção, determina-se aproximadamente as demais direções. O braço direito estendido na direção em que o Sol se põe indicará o oeste. À sua frente estará o sul e às suas costas a direção norte. Essa figura é bem parecida com a figura anterior, foi como eu expliquei. Braço no leste e o outro no oeste. Aí à sua frente você já sabe que é o sul e nas suas costas, né, vamos dizer assim, atrás de você fica o norte. Isso também vai depender de que lado você está, se você vai virar para um lado ou vai virar para o outro. O Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação cujas estrelas mais brilhantes estão dispostas em forma de cruz, daí o nome Cruzeiro. No hemisfério sul, podem ser vistos no céu durante quase o ano inteiro, sendo usada como referência para apontar a direção sul para se orientar por meio dessa constelação. Localize o cruzeiro em uma noite de céu estrelado e mire a sua estrela mais brilhante, chamada estrela de Magalhães ou estrela alfa. Prolongue imaginariamente 4,5 vezes o tamanho do madeiro maior da cruz. A partir daí, basta traçar uma linha vertical à linha do horizonte, a qual indicará aproximadamente a direção sul. Sabendo onde fica esse ponto, você determina os demais pontos cardeais, que nós vemos aí a figura ao lado, representando o menino, né? Ele está de frente à estrela de Magalhães. Essa estrela, do ponto que ela está ao sul. Atrás deles temos o norte, à sua direita, à sua esquerda temos o leste e à sua direita temos o oeste. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.